Oi, gente! Agora estamos em nossa terceira aula de uma série sobre dicas de como tornar o estudo mais eficiente e proveitoso. Mais uma vez, espero que gostem. Na verdade, hoje nós vamos retomar alguns assuntos sobre os quais já falamos e tentar desenvolver um pouco mais. Já falamos em nossa primeira aula sobre como produzir anotações, não é isso? Naquele momento, mencionamos 3 tipos de notas: a nota corrida, a nota esquemática e a nota de resumo. Já falamos sobre a nota corrida e agora falaremos sobre a nota esquemática. Estamos falando aqui constantemente de sumarizar e esquematizar, não é isso? Construir notas esquemáticas consiste muito simplesmente no processo de esquematização. A palavra esquema, em sua origem, significa figura ou forma. Portanto, esquematizar corresponde a reduzir a informação à sua forma mais básica, ao seu esqueleto, ou a uma figura que represente a forma, a estrutura dessa informação. Os esquemas são formas de sintetizar a informação das mais úteis e são aplicadas nos mais diversos campos de saber, com as mais diversas finalidades. Antes da esquematização, é preciso sumarizar a informação, selecionar as ideias principais e os detalhes importantes. Então, tomamos a informação sumarizada com auxílio de técnicas com sublinhado e ordenamos essa informação sob uma outra forma. Essa forma deve destacar a estrutura lógica da informação por meio da disposição visoespacial em que é ordenada. Assim, quando fazemos uma anotação esquemática, transportamos a informação do texto para um outro lugar, onde a informação deverá ser apresentada de modo mais sintético e disposta em uma organização visoespacial que destaque sua estrutura lógica. A chave para fazer boas anotações esquemáticas, isto é, bons esquemas, é compreender essas duas ideias intimamente relacionadas, estrutura lógica e organização visoespacial. A estrutura lógica de um texto consiste no conjunto das relações entre as ideias, isto é, conceitos, proposições, fatos, eventos, objetos, etc., que nele ocorrem. Obviamente, se a seleção das ideias principais e dos detalhes importantes falhou, a anotação esquemática fatalmente falhará na apresentação das relações entre as ideias do texto. Mas, uma vez que conseguimos uma boa síntese das ideias do texto, as relações entre elas serão sempre hierarquizadas, verticais ou horizontais, e são de 3 tipos: subordinação, superordenação e coordenação. Agora vejam aqui uma síntese do que acabei de dizer. A mesma informação disposta graficamente. A organização visoespacial, portanto, consiste numa representação gráfica espacializada dessas relações, para o que há diversas formas, sendo esta uma delas. A disposição espacial da informação em um esquema pode utilizar chaves e colchetes, pode utilizar retângulos ou ainda bolhas, pode utilizar somente flechas, pode utilizar números ou letras para indicar subordinação e assim por diante. As formas mais comuns de anotação esquemática são o esboço, a pirâmide e o mapa conceitual. Além do diagrama de Venn e dos gráficos de bolhas, que nós já vimos na última aula. Muito bem, frequentemente pensamos no esboço como um ensaio, a forma preliminar de alguma obra. Isto é semelhante ao tipo de esquema que chamamos de esboço. Trata-se de um texto, no entanto, reduzido às ideias mais fundamentais, não formuladas de modo articulado e completo. Por isso, é semelhante, muito semelhante a um resumo de um texto, e muitas vezes é confundido com ele. Contudo, sua apresentação é esquemática, deve ser esquemática, por ser extremamente sucinta e por destacar as relações hierárquicas entre as ideias, de modo espacializado.
Aqui lembro a vocês o exemplo que utilizamos do que poderia ser uma anotação esquemática da videoaula sobre sublinhado. Note que a organização espacializada neste esquema consiste no modo como as ideias fluem na vertical, de cima para baixo, e na horizontal, da esquerda para a direita. Esta é a mesma direção de fluência da leitura de qualquer texto, e por isso é menos perceptível a natureza esquemática do esboço. Mas sabemos que se trata de um esboço porque faltam as ligações propriamente textuais, que caracterizam o resumo, e, no entanto, podemos reconstruir a informação sobre o sublinhado. Vejam aqui um outro exemplo, esse extraído de uma das nossas aulas sobre história da universidade. Aqui nós temos um pequeno esboço que vocês podem comparar com o que poderia ser um resumo. Bom, agora, com relação ao esquema em formato de pirâmide. O mais importante é que as relações hierárquicas, aquelas mencionadas de subordinação, superordenação e coordenação, são mais enfatizadas pela disposição espacial das ideias. As relações verticais nesse tipo de esquematização são mais importantes. Aqui temos um exemplo de um gráfico de pirâmide extraído de um livro. Vejam. Notem, este tipo de anotação esquemática é ideal para representar relações hierárquicas entre conceitos que se desdobram em outros cada vez mais específicos. O grande foco desse esquema que vocês veem é o processo de subordinação. Agora eu vou mostrar um esquema produzido por mim, mais uma vez em uma das nossas aulas sobre história da universidade. Nesse esquema, a maior importância das relações laterais, ou de coordenação, nem sempre serão literalmente laterais. E nós vemos que o forte desse gráfico não é a subordinação, mas a superordenação. Vejam que todas as ideias confluem para uma única e mesma ideia. Ok? O último tipo de anotação esquemática, sobre o qual nos deteremos aqui, é o mapa conceitual. A diferença entre os mapas conceituais e o esboço é que os mapas conceituais são representações mais espacializadas. E a diferença entre os mapas conceituais e as representações piramidais é que os mapas conceituais aceitam mais facilmente relações laterais, isto é, coordenadas, que as representações piramidais. Além disso, a grande vantagem dos mapas conceituais é que eles mostram relações entre conceitos de modo a representá-los em proposições. Os mapas conceituais não precisam ter apenas setas com ligações, mas entre um conceito e outro pode haver operadores argumentativos ou verbos. Por isso, uma grande vantagem do mapa conceitual é que ele pode ser bem mais fiel ao plano do texto que as outras formas de representação esquemática de informação. Vejamos um exemplo de mapa conceitual em que eu represento a ideia de mapa conceitual. Vejam, mapas conceituais representam conhecimento. Assim, primeiro vejamos o que é conhecimento. O conhecimento não pode ser pensado fora de um contexto cognitivo específico. Ele, o conhecimento, envolve um conjunto de conceitos, os quais consistem em palavras ou outros símbolos. E o que eles costumam representar são regularidades as mais diversas que percebemos. Percebemos essas regularidades em tudo: objetos, eventos, relações entre objetos e entre eventos. O conhecimento também é composto por proposições. Na verdade, conceitos, quando associados, produzem proposições. Uma definição muito simples de proposições é que são sentenças acerca das quais se pode dizer que são verdadeiras ou falsas. E tanto os conceitos como as proposições somente podem ser corretamente compreendidos dentro de estruturas hierárquicas. Agora que definimos conhecimento, voltemos aos mapas conceituais. O que eles fazem é sintetizar o conhecimento em sua estrutura lógica mais básica. Esta síntese deverá equivaler, ser fiel à estrutura hierárquica do conhecimento representado. Por exemplo, deve ser fiel ao plano de um texto. O mapa conceitual destacará a estrutura lógica sintetizada por meio de sua organização visoespacial. Ora, os conceitos são os elementos,
os pequenos tijolinhos dessa organização em que consiste o mapa conceitual. Já as proposições serão representadas por segmentos maiores dos mapas conceituais, isto é, com os conceitos, os tijolinhos, mais as setas e os pequenos verbos de ligação entre os conceitos. Os mapas conceituais são importantes porque oferecem importante apoio ao ensino e à aprendizagem. Ao ensino, porque oferecem formas organizadas de apresentar a informação, facilitando a sua apreensão pelo estudante. E à aprendizagem, porque oferece uma importante ferramenta de produção de significado psicológico, isto é, a forma que a estrutura lógica do conhecimento assume quando é assimilada pelo estudante. Muito bem. Vamos agora a um breve resumo do que construímos até aqui. Em primeiro lugar, anotações esquemáticas são formas sintéticas de apresentação da informação, que visam a destacar a estrutura lógica dessa informação, o que é destacado por sua disposição visoespacial. O modo mais adequado de representar esquematicamente a informação é hierarquizando os seus elementos em relações de subordinação, superordenação e coordenação. As diversas formas de construir anotações esquemáticas, há diversas formas, e algumas delas são o esboço, o esquema em pirâmide e o mapa conceitual. Algumas coisas ainda podem ser ditas sobre essas formas de esquematização da informação. Em primeiro lugar, é importante que cada pessoa desenvolva o seu próprio sistema de esquematização, com símbolos convencionais e regras de aplicação. Algumas pessoas usam diferentes tipos de seta para designar diferentes tipos de relação, ou símbolos como o mais, o menos, maior que e menor que, igual, diferente, etc. Algumas outras pessoas usam cores diferentes ou inserem conceitos em balões de tamanhos diferentes para destacar a maior ou menor importância de algum item em suas anotações esquemáticas. Por fim, muitas pessoas fazem desenhos e inserem com sucesso em suas anotações esquemáticas. Nós conhecemos diversos exemplos desse tipo de esquema em livros. Aqui há dois esquemas, em formas distintas, com mais ou menos o mesmo conteúdo. Num livro de neurociência, uma tabela, que é um tipo de esquema, e um outro esquema gráfico, em forma de figura, com alguns elementos do sistema simpático. Vejam, são muito frequentes e nós podemos utilizar também em nossas notas esquemáticas. Bom, em segundo lugar, é importante que esse sistema seja flexível e adaptável aos mais diversos tipos de texto e facilite o trabalho de sumarização da informação. Assim, o sistema deve dispor de recursos necessários para representar informação diversa sem ser complexo demais. Em terceiro lugar, o sistema de esquematização deve ser capaz de gerar representações legíveis e confortáveis. Afinal de contas, o esquema deve proporcionar uma recuperação da informação sumarizada de modo rápido, eficiente e sem ambiguidade. Assim, cores de mais ou de menos, símbolos de mais ou de menos, tudo isso pode atrapalhar. Em quarto lugar, o tamanho da anotação esquemática deve variar com a quantidade de informação sumarizada e com a necessidade, o nível de detalhamento que será necessário recuperar a partir da anotação esquemática. Em quinto e último lugar, é preciso sempre lembrar que esse tipo de nota deverá manter sempre o seu caráter inacabado e sujeito à revisão. Em nossa vida de estudos, é constante a mudança de perspectiva pela qual assimilamos ou reassimilamos informação. As anotações esquemáticas são ferramentas de estudo importantíssimas por sua capacidade de sumarizar informação, por sua exigência de organização lógica e por sua capacidade de fomentar revisão, crítica e metacognição. Há ainda outros tipos de esquemas que não foram aqui mencionados, alguns de extrema importância, como os organogramas e os fluxogramas. Talvez em outra oportunidade. Mas sugiro que vocês pesquisem sobre isso. Espero, mais uma vez, que essas dicas apresentadas muito sucintamente sejam úteis e que o estudo seja cada vez mais proveitoso. Até a próxima e muito obrigado pela atenção. Grande abraço.